Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui ao vivo, aqui pelo Facebook, apresentando aí sempre assuntos importantes para a nossa cidade de Navegantes, para a nossa região e hoje para o nosso Brasil, né? Hoje o assunto é muito interessante. O tema da nossa live hoje é o seguinte: como faço para conseguir minha aposentadoria em tempo de reforma da Previdência? Importante assunto que está dando muito o que falar, né? Um assunto muito falado, digamos, de 2019 até o dia de hoje. Então hoje estamos aqui na nossa live, né? A gente parou um pouquinho de fazer, mas estamos retomando, né, 2020 com as nossas lives de sexta-feira. Boa noite, Galo, meu amigo de São Paulo. Nós estamos então retomando essa live e hoje estou com esse tema importante, falando de reforma da Previdência, sobre a questão da aposentadoria do brasileiro, da brasileira. Então nada melhor do que chamar a advogada especialista, a doutora Cíntia Vieira de Jesus Gomes, que atua aqui na comarca de Navegantes e tem rodado o Brasil, São Paulo, e Florianópolis e Curitiba, eu acho, enfim, vários estados do Brasil, várias regiões do Brasil, que tem feito seu trabalho palestrando pelo nosso país afora aí, junto ao Instituto o IAP, é isso? IAP. Então eu vou dar aqui, bom, o pessoal está entrando aqui, ó, temos 24 pessoas online, 29 pessoas online, e eu quero dar aqui o meu boa noite, doutora Cíntia, seja bem-vinda, advogada doutora Cíntia, seja bem-vinda. E nós já tem algumas perguntas aqui para fazer para a senhora, quem sabe mais pessoas vão fazer aqui as suas perguntas nos comentários, que eu não posso perder os comentários aqui, que eu tenho que ficar bem de olho aqui. Doutora Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, vereador Murilo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e o convite, tá? De fazer esse trabalho, que é informar as pessoas, os nossos trabalhadores, de como está sendo a reforma previdenciária. A reforma previdenciária ela já vem sendo discutida desde 2016, desde 2015, Sim. E com grande repercussão. E ela foi aprovada agora, né, em 13 de novembro de 2019. Então, dia 13 de novembro de 2019, nós tivemos aí uma grande alteração. Na verdade, já começou no começo do ano de 2019, mas a reforma efetivamente começou, foi aprovada dia 13. E esse trabalho afora, como tu falou, eu já viajei para São Paulo, vou agora, Tubarão, Joinville, Florianópolis, São José, tudo isso para informar os trabalhadores da reforma. Importante. Então, assim, doutora Cíntia, pelo que a senhora já começou falando, assim, houve grandes mudanças nesse cenário da reforma da Previdência, né? Então, se a pessoa ela ficou aí um tempo fora do Brasil em 2018, 2019, enfim, né? Ela vai ver muitas mudanças no cenário, então, né? Exatamente, muitas mudanças. Bem, doutora, assim, eu tenho aqui o Galo, aqui tem mais do que o número que está aí, porque só eu já conta por 10. KKK, o Galo é figura, né? O Galo, nosso amigo Dengo, que está em São Paulo. Juarez João, parabéns, doutora. O pessoal comentando aqui. Beleza. Ô, Marlene Goulart, beleza, minha querida colega aí dando um elogio pra gente aqui. Querida Marlene, minha colega, obrigado pelo comentário, querida. Rogério Gomes, boa noite. Boa noite. Parabéns, advogada Cíntia Vieira de Jesus Gomes, nosso amigo Rogério Gomes de São Domingos. Obrigada pela audiência. É isso aí, Marlene comentando, elogiando a gente aqui. Obrigado de coração, tá, gente? Doutora Cíntia, o que fazer? Eu tenho uma colinha aqui. O que fazer caso o trabalhador já fez seu pedido de aposentadoria e a demora, né, no resultado desse resultado daquilo que ela quer, que é se aposentar desse pedido? Então, o que está acontecendo hoje? A Previdência, qualquer dos nossos ouvintes, se colocar no Google INSS Previdência, vai ver várias notícias, porque no Jornal Nacional ou em outros jornais é o assunto do momento, tá? Por que o assunto do momento? Porque há várias alterações.
E o último boom que está tendo na internet, eu acredito que os nossos ouvintes até estão a par, o que é? É agora que o governo, ele adotou uma medida de contratar, na verdade, né, não é de contratar, mas de pegar os militares e colocar no INSS para analisar o seu pedido de aposentadoria. Então, o que acontece? O que acontece com isso? Eu aqui faço uma crítica, por quê? Porque eles não conhecem a Previdência e vão analisar o seu pedido e vão fazer um cálculo de aposentadoria. Então, isso pode refletir no valor do seu benefício, porque são pessoas que não sabem, não é uma crítica, mas eles não entendem, não estudaram previdenciário para entender qual é o melhor benefício. Inclusive, os próprios militares já postaram que são contra essa medida. Tá, como é que é? Só explica assim para a gente entender bem, né? Os militares, eles vão fazer essa avaliação, é isso? Vão fazer a avaliação do seu pedido. Então, o que acontece? Mas por que os militares? Qual é a lógica? Existe uma lógica aí? Porque o governo, o último concurso do INSS foi em 2015. Tá? O último concurso. E precisa haver um novo concurso, mas por causa do congelamento dos gastos da PEC, lembra? Então, não está mais havendo concurso. Não só no INSS, mas como outros órgãos do governo. Então, o que acontece? Acontece da seguinte maneira. Se a gente for hoje na agência de Itajaí, que é a realidade nossa aqui da região, nós vamos ver só 2 funcionários. Mais do que isso, por quê? Porque a maioria já está aposentado. Então, nós temos 23 ou 25 guichês, todos vazios. Então? 2 pessoas. De 25? De 25, 23 vazios? 25, são só 2 que estão atendendo. Meu Deus. Absurdo, né? Isso é sério, doutora? Sério. Porque ainda tem mas um estava afastado, enfim. Então, assim, a situação é bem preocupante. É preocupante. Em 2009, já demorava o benefício de 8 meses a 1 ano. Tá? Sim. Você vai requerer o benefício, qualquer que seja, aposentadoria, pensão por morte, tá? Menos o auxílio doença, tá? Mais os benefícios BPC, que é o LOAS, benefício de prestação continuada para aquela pessoa que não tem condições de se manter, todos esses benefícios, 8 meses a 1 ano demorava. E agora, a partir do dia 13 de novembro de 2019, né, que foi recente com a reforma, nenhum pedido de aposentadoria está sendo analisado, os pedidos que foram feitos após a reforma. Por quê? Porque o sistema está desatualizado e não está conseguindo fazer o cálculo. Tá me entendendo? Porque mudou a fórmula de cálculo. Daí existe alguém, só para começar esse problema, essa demora toda, né? Não sei se a senhora sabe, né? Mas existe alguém que está movimentando a OAB ou, sei lá, alguém que tem a movimentação? Ótima pergunta. Ótimo, obrigado. Ótimo. Sabe por quê? Porque foi ontem, salvo engano, foi essa semana, o presidente nacional da OAB fez um ofício para o INSS, para o órgão responsável, no caso, pedindo providências para como vai resolver esse problema, porque tem muitas pessoas, sabe quantas pessoas estão na fila no Brasil? São 2 milhões de pedidos parados. 2 milhões de pedidos 2 milhões de pedidos parados. Só para entender, vou cortar a senhora aqui, entender, por exemplo, esses pedidos, né? Não é que o governo não está ganhando, deixando de pagar, né? As pessoas que deram entrada nesse pedido, se vencerem, pelo menos a maioria dos casos, não sei se existe alguma exceção, por isso que a senhora é especialista, né? Isso vai ter que pagar os atrasados? Digamos, eu esperei lá 1 ano lá e os atrasados, vou recuperar mesmo sendo BPC, né? Sim, mesmo sendo BPC. Então, como é que funciona? Você pediu a sua aposentadoria, digamos, faz 1 ano. Tá, vamos supor, 1 ano. E está demorando, não está analisando, enfim. Quando o INSS analisar, faço uma ressalva. O INSS analisar não significa que ele vai conceder, porque pode ser que você não tenha o direito, não tenha um período, não comprova sua miserabilidade para querer um benefício assistencial, enfim. Ok. Mas se ele conceder, fechou, show de bola, fechou o período, eu vou me aposentar. Você ganha desde o pedido. Desde o pedido. Anos atrasados. Independente de quanto tempo? Independente de quanto tempo. 6 meses, 1 ano, 1 ano, 2 2 anos, 5 anos, independente, tá? Ganha os atrasados. Então o governo não vai ganhar, está apenas empurrando com a barriga, assim, no caso, o INSS, no caso, é isso? Na verdade, estão apenas empurrando com a barriga, porque assim, a última proposta passada, no ano passado, foi a desjudicialização, ou seja, vamos tirar do judiciário e vamos resolver, já o INSS resolver, porque assim,
A maioria dos processos que vão para a justiça já está pacificado, o segurado tem direito. Tem direito. Tem o direito, Então, só que o INSS não quer dar. Então não é a maioria dos A casos. maioria dos casos Não é discussão se tem direito Não. ou não. É o direito já é líquido já certo. é de líquido certo, que já tem, já está pacificado no judiciário, na jurisprudência, inclusive no próprio INSS, mas eles não concedem o benefício, tá? Grande maioria, tem casos mais complicados. Tá, e o que fazer? Então, o trabalhador que vai pedir aí fazer o seu pedido de aposentadoria. Bom, essa é existe essa demora. O que eu oriento a fazer, tá? Então eu agradeço essas pessoas que estão ali, porque realmente elas querem... Em primeiro lugar, procurar um advogado, né? Advogado de sua confiança. Um advogado de sua confiança. Mas Ok. aqui eu já vou dar umas linhazinhas para como pode resolver Ah, essa situação. tá. Eu sou prático, eu já falo assim, já procurar um advogado. Mas a senhora é especialista, tem que explicar. É para esse o motivo da nossa live de hoje. O que acontece? O INSS está tendo bastante transformação, né? Ele criou um sistema que chama Meu INSS, Tá. que é um sistema para o segurado. Tem um aplicativo também, não tem? Tem um aplicativo. Dá para baixar no celular? Dá tudo? para baixar no celular. Meu INSS. Isso, Dá pra vai no baixar? site do INSS da... Ou vai no Play Store, né? Meu Sim, INSS, Meu INSS, e baixa no seu e celular baixa. para... Então, bastante pessoas fizeram seu pedido pelo Meu INSS, né? Ou então vão procurar um advogado para fazer o seu pedido. O que acontece? A demora na análise acarreta o recebimento dos atrasados, como eu já havia falado. Sim. Mas, por exemplo, eu pedi, eu preciso do dinheiro, porque tem muita gente que pediu e está precisando do dinheiro. Vou pagar um aluguel, pagar uma comida, enfim, está precisando do dinheiro. O que eu faço? Olha, o que deve fazer? Tem uma medida, infelizmente, tá? Como o Murilo falou, só vai ter que procurar um advogado, porque assim, vai ter que entrar na justiça. Porque indo lá, falando que a não vai resolver. Não vai resolver, até mesmo porque tem uma fila de 2 milhões de pessoas. Então você é mais... parece o SUS, vamos dizer assim, né? Você é mais uma fila. Então tem como resolver isso? Tem como resolver. Então aquela história que eu, quando era criança, minha mãe falava assim, né? Dona Bia, meu pai também falava, o Dé, falava assim, às vezes uma fila, em qualquer lugar, né? Na padaria, parece a fila do INPS. Na época era INPS. Isso, é verdade. E o que aconteceu Só com que essa hoje está fila? mais chique, né? A fila hoje está no celular. A fila, isso tá mesmo. online. Exatamente, a fila está online. Na época eu era criança, faz algum tempinho, né? 80 e poucos, a minha mãe falava isso, 85, 84. A fila era tudo lá na agência, Tá né? na agência. E hoje a fila é online. Online. Não há tanto berreiro das pessoas, mas a fila existe, só mudou de a forma, né? Só um instantinho, doutora Cíntia. Marca que ela vai falar, tá? Para não esquecer. Tá. Vamos lá, isso, anota aí para não esquecer. Depois eu volto no assunto, esquece. Né? A gente esquece. Eu não posso deixar, o pessoal está comentando aqui, o Rogério, já falei, o Rogério, nosso amigo Rogério Gomes, também comentando aqui. Manda ver aí, Murilo, nosso amigo Luciano do Pereira Santos, do bairro Nossa Senhora das Graças. Boa noite, a Carlia Rebelo, de São Domingos, da rua João Silva, rua da Carlia. Vai calçar, Carlia, que bom, né? Rua João Silva, você calçada. Vamos lá. A Maria Terezinha Belmiro, sempre atuante aqui nas redes sociais também. Obrigado, querida, boa noite. O Luciano Pereira dos Santos. O meu faz 3 anos que não recebo, está em segunda instância. Isso, está em segunda instância lá, o caso... Eu oriento, no caso, a gente como está na segunda instância, ele já tem um advogado, né? Sim. Então, o que acontece? Eu não sei qual é o benefício dele, mas assim, é bom falar com o advogado dele, porque para dar uma posição, até ele tem acesso ao número de processo, se ele quiser pedir para o advogado, para ver se já houve ou não a decisão, tá? Não tem como falar aqui, porque já tem um advogado, né? Com certeza. Um abraço, meu amigo Luciano. O Jones Lande, do Porto das Balsas. Doutora Cíntia, minha mãe... A senhora marcou o que a senhora está falando? Sim, Marcou, sim, né? Marcou. Se não quer tomar água para tomar, tá? Fica à vontade, tá? Já tomei um milho. Não, já aqui. Vamos lá. Doutora Cíntia, minha mãe... Opa, ai meu Deus, apertei errado aqui. Minha mãe é costureira e tem apenas 20% da visão, de apenas o olho direito. O esquerdo é 0% de visão. Eu não sabia. Temos todos os exames que comprovam seu problema e por que os peritos recusam todas as perícias? Agora, nesse caso, nós falamos, nesse caso, é um direito, claro, é muito subjetivo talvez, mas eu creio que é um direito líquido certo. Sim.
É o direito dela que está sendo discutido, mas tem 20%, dá para trabalhar, dá para fazer isso, aquilo. Na verdade, ou o problema é de falta de gente, falta de pessoal no INSS. Um outro problema, doutora Cíntia. Não é falta de... Nesse quesito aí, os peritos, eu não sei se ele já levou para via judicial, mas se está no administrativo, o INSS nega todos os benefícios, tá? Sim. Após o pente fino mesmo, que o pente fino é aquele processo no qual houve várias revisões de pedidos de auxílio-doença, aposentadoria, onde cortaram os benefícios. Então, após o pente fino está muito preocupante. Mas você tem que levar para via judicial com os exames, né? Tem que ser exames atualizados, já deixo claro, não pode ser antigo que não proceder, tá? E verifica também o seguinte, tá? Esse problema, essa incapacidade tem que afetar o trabalho dela, né? Então, obviamente, como ela já tem 0% da visão, creio que afete muito. Então, eu vejo sim um direito aí bem importante para ela. É bom procurar um advogado, então, para entrar na via judicial, tá? É Jones o nome dele? É o Jones Land, liderança comunitária do bairro Porto das Balsas, aqui na nossa querida Navegantes. Um abraço, Jones Land, a Rose. O Luciano voltou aqui a comentar aqui, ó, toma um novo tipo de antidepressivo, a empresa não aceita sempre e manda procurar o INSS, e eles não aceitam, infelizmente, o INSS, né? Tá. Depressão para eles é frescura. É isso? A maioria tem preconceito, né? Preconceito, exatamente. né? O que acontece? O Luciano, eu creio que ele está no limbo previdenciário, né? Onde a empresa, ela manda para o INSS, o INSS diz que tá bom e a pessoa fica no ping-pong. Não recebe nem do INSS e não recebe nem da empresa. A empresa é obrigada a aceitar o empregado, tá? E tem que pagar. Sim. Se você tá nesse limbo, você se dispôs a trabalhar... a empresa tem que te aceitar, tá? Ela não pode recusar e te mandar para o INSS. E se ela não te aceitou, ela tem que pagar todo esse período aí que você ficou sem receber, ok? Maravilha. A Josilane Braga, boa noite, nobre Murilo e doutora Cíntia, dados assustadores. Exatamente. Um abraço, Josilane, sempre nossa colega, sempre bastante atuante nas redes sociais. Luciano, já que o INSS não funciona, se eles não têm martelo em pé, nós faz a vaquinha. Na verdade, já está fechando o DataPrev, né? Nós temos aí. Sim. E vai fechar várias agências, tá, Luciano? Várias agências. A tendência é cada vez ser mais online, então? A tendência é fechar quase todas as agências. E o advogado cidadão, ele vai mais ou menos... Ele vai requerer só online, tá? Online ou já direto entrar com a ação? Não pode. Como? Não pode entrar porque assim, o que acontece? Sempre, é bom essa pergunta porque já me perguntaram várias vezes, por que eu tenho que entrar no INSS? Ele demora. Sim. E eu já quero entrar direto na justiça. Porque o STF decidiu que tem que ter uma pretensão resistida, ou seja, se você não foi no órgão competente e ele não negou, não significa que houve um litígio, uma briga. Então ele tem que negar para dizer, olha, realmente eu não quero te dar o benefício. Tá, mas vamos lá, eu quero buscar meu benefício, doutora, vamos lá. Eu fui lá, procurei o meu INSS, eu fui lá na agência, enfim, fiz esse pedido. Fiz um exemplo, fiz agora em janeiro de 2020. Dia 17 hoje, né? Dia 17 de janeiro eu fiz. Aí passou aí um ano, posso contar assim? E não tive resposta. Ou uma resposta negativa. Sim. Aí eu procuro um advogado. Sim. Aí eu procurando advogado, eu vou buscar o tempo perdido de janeiro de agora, estou falando de janeiro de 2021 já, ou os meus atrasados vão vir a partir do momento que eu entrar com uma ação com... Não, os atrasados vêm desde o pedido do INSS. Ah, tá. Não é só o momento... Ah, tá, beleza. Muito bem. Murilo, cortaram a aposentadoria do Ita, o Ita é o esposo da Marlene, meu amigão, e os médicos falaram aptos para o trabalho. Você conhece o problema dele, nós conhece. Ele faz perícia pela federal, ficamos indignados. O que acontece, tá? A Marlene. A Marlene, o que acontece, tá? Realmente há muita negativa também na justiça, né? Mas assim... eu aconselho a você fazer os novos exames pro seu... É marido dela? Pro seu marido, fazer os exames atualizados, tá? E eu não sei se ele trabalha, em que função ele exerce. Sim. Mas às vezes dá para conseguir comprovar. O último caso eu comprovei com um vídeo. Sim. Tá? Tinha um vídeo no YouTube institucional da empresa e eu anexei o vídeo. Olha, faz isso, não tem como ele trabalhar. E foi mais fácil conceder. Então, tu tem que colocar no processo a real condição e o que o funcionário faz
para facilitar a concessão. Sim. Entendeu? O que ele faz que gera incapacidade? Porque às vezes o papel ele aceita tudo, entende? Então é bom comprovar. Com certeza. Obrigado, doutora Cíntia. A Marlene, obrigado também pela participação dela. O Luciano, meu filho é autista, negaram o direito de uma criança. Aí, no caso, ele está falando o LOAS, né? Aí tem que ver por que negaram, né? Não tem como falar que... O LOAS é a Lei de Assistência Social, né? Isso, é um benefício, né? É um salário? É um salário mínimo. Isso. Quiseram diminuir. É, o auxílio doença dele, né? A tia Solange Cordeiro, José João dos Santos, o tio Zeca e a tia Sula. Boa noite aqui assistindo, legal. Galera de Machado, da família Cordeiro em peso, né? A Karina de Paula Bartel. Oi, Murilo, meu vai demorar muito. Sim, ela foi hoje a minha cliente, inclusive. A minha cliente. Um abraço, Karina. Conhece a Karina? Sim, demora um pouquinho na justiça, demora, né? Ainda mais que o pedido foi feito faz 2 meses, né? O INSS negou, em dezembro, né? Então teve um recesso aí e agora que estão começando a trabalhar. Então, Karina, tem que esperar um pouquinho, sim. Com certeza. O Jones Land aqui, que eu acho que deve ser o que ele estava falando lá atrás, né? Já passamos até pela federal. A mãe dele que tinha apenas 20% da visão. Entendi. Já passamos até pela federal. Aí é questão de provas aí, né? Aí tem que ver o caso dele como... pra gente poder analisar com calma isso aí. A tia Solange aqui, as agências já não atendem mesmo, né? Confirmando aquilo que a senhora falou. O Jones Lando, doutora Cíntia, depois passa seu contato, vou precisar dos seus serviços. Não pode fazer propaganda aqui, né? Mas tá bom. Um abraço, Jones Land, líder comunitário. Rafael Ferraz, abraço, Murilo. A senhora quer continuar? Vamos para aquela pergunta que é objeto até da nossa live. O que nós estávamos falando? A senhora estava falando lá atrás? Sim, o que o segurado tem que fazer caso demore no pedido dele? Isso. Bom, assim, esse é o principal. O que você tem que fazer, tá? Tem um remédio jurídico. E aqui, o nosso judiciário, só para vocês terem uma ideia, tá? O remédio jurídico não é remédio de tomar, não, tá? Tá. Eu tô falando... Não, tranquilo. Eu falo pro Quer uma aguinha? Eu já tô tomando. Mas assim, tem uma medida cabível para os casos que demora, que é o mandado de segurança, tá? O que é o mandado de segurança? Eles obrigam o judiciário obriga o INSS a analisar, ou seja, a dizer sim ou não, se você tem direito. Com essa negativa, eu já posso entrar na justiça. Sim. Entendeu? Então, esse é um remédio jurídico cabível para esses casos. Ou sim ou não. Beleza, deu a resposta. Ótimo. Não conseguiu? Vai para a justiça, porque é mais rápido que o INSS. Com certeza está sendo mais rápido que o INSS, tá? Sim. Então, assim, vamos supor que aquela pessoa, doutora, eu além de tudo, da demora, eu estou passando necessidade, eu não consegui pagar minha conta de luz, eu não consegui. Você pode, além disso, entrar com ação de indenização por dano moral, entrar com dano moral, dizendo que, eu não paguei minha energia, eu não paguei meu aluguel, e com certeza, comprovando esse prejuízo, o INSS vai ter que pagar uma indenização pela demora na análise, tá? Sustento que... não que seja garantido, né? Que é muito subjetivo também, isso, ou não? Só que assim, o que acontece? O que é subjetivo é aquele cliente que fala assim, doutora, eu tô demorando, só que assim, eu tô pagando a minha conta, eu tô trabalhando, aí ele não vai ganhar dano moral, aí é mero aborrecimento. Tá. Mas se ele comprovar, ele tem direito sim, tá? Sim. Se ele comprovar, ele tem direito sim ao dano moral, comprovar que prejuízo, que não pagou o aluguel, que não pagou a conta de luz, enfim. Então a pessoa que está nessa situação tem que ir coletando ali tem que procurar um advogado para entrar com um mandado de segurança e já procurando documento. Documento já guardando e já procurar advogado já de sua confiança, né? De sua confiança. Ok, maravilha, doutora Cíntia. De confiança. Doutora Cíntia, vamos lá. Eu vou antes de eu entrar nas perguntas aqui, mais algumas perguntas aqui, né? E assim, eu tenho 45, vou contar meu caso aqui, tá? Eu tenho 45 anos de idade, fiz essa semana, sabia? A senhora sabia? Eu sabia. 45 anos, dia 14. Foi na terça-feira. 45 anos de vida. Eu trabalho com carteira assinada desde os 15. Então, 45 menos 15, deixa eu arredondar aqui 30 anos. Fiquei uns 2 anos e pouco sem pagar, trabalhei na informalidade um tempo. Então, eu tenho aí 28 anos de contribuição. Tá aí 28 anos, vamos arredondar para 28 anos de contribuição, 45 anos de idade. Eu
vou ter algum benefício da lei antiga ou essa reforma da Previdência veio e bagunçou tudo na minha vida? Uma ótima pergunta. Boa pergunta? Diz que eu sou esperto? Muito esperto. O que acontece? Muita dúvida com relação a isso. Olha só. A reforma foi dia 13. Esse é um marco. Vocês têm que marcar. A reforma foi dia 13 de novembro de 2019. Entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019. Para as pessoas que conseguiram o direito até dia 12, tipo assim, eu já consegui os 30 anos que eu sou mulher, eu já consegui os 35, eu já consegui minha aposentadoria, eu já consegui os 60 anos. Não mudou nada. Eu posso, mesmo se ela conseguiu e não respeitou os requisitos até dia 12 de novembro, ou seja, já tinha chegado aos 35 anos, já tinha chegado aos 30, só que ela não pediu ainda. 35 anos de contribuição. De contribuição. Não é de idade não, só para... De contribuição. Isso. De idade tem que ser 60, né? Então, direito adquirido, já conseguiu, é isso? Já conseguiu o direito adquirido. Então, ela pode pedir daqui 3 anos, mas ela conseguiu antes, já tem o direito adquirido. Não tem problema. Por isso que essa fila, essa necessidade, todo mundo está indo, não tem essa necessidade de todo mundo ir para a necessidade. Tá, então eu... desespero, né? Desespero, não tem... Já não tem gente para atender lá. Já não tem gente para atender, não tem. Tá, então vamos lá. No meu caso, então, eu devo sair correndo. No meu caso, você não vai. Tô brincando. Só no seu caso, anos. é a regra nova, tá? É a regra nova. 60 aí? Tem a 60 anos, 62 é a regra nova para mulher e 65 para o homem. A princípio, tá? Porque essa idade que até chegar tudo vai mudar, tá? Agora tá... Vai apertar mais ainda. Apertar mais então, do meu caso, 65 anos, vamos lá. Só repetindo, eu tenho 45 anos de idade e 28 anos de contribuição. Vou me aposentar, se tudo correr dentro dessa regra, eu vou me aposentar com 65. Sim. Mas se não mudar, eu vou com 100 anos. Então o que acontece agora? Tem a regra de transição que a gente tem que mas eu não estou nessa regra, doutora. Pois é. A regra de transição, só para explicar, é para aquelas pessoas, então, que não conseguiram direito adquirido, não atingiram o benefício até dia 12 de novembro e estão perguntando o que eu devo fazer. Bom, tudo vai depender... tudo vai depender do seu tempo, como ele falou, né? Quanto que falta para se aposentar, a sua idade, quanto falta. Porque assim, a aposentadoria por tempo de contribuição somente não existe mais. Eu tenho que ter a idade. Sim. Tá? Então aquela antigamente, não importava aquela história, não importa a idade que eu tenho. Se eu tiver 35, eu consigo. Acabou essa história. Com a reforma acabou. Sim. Além de você ter o tempo de contribuição, então tem que ter a idade. Mas para aqueles que estão prestes a se aposentar, nós temos 5 regras de transição. Vamos falar cada uma delas. 5 é difícil? É simples ou é... É difícil. É difícil? Tanto que eu falei, mas eu vou dar uns exemplos assim que vai ficar mais fácil. Regra número 1, é isso? Podemos falar assim? Regra número 1, eu não tenho aqui porque são 5 regras, não tem como a gente decorar porque é muito. Atenção, você que está em casa quer anotar, regra número 1. Regra de transição, assim, é importante você fazer, porque agora é planejamento previdenciário. Tá. Aquelas pessoas que vão direto para o INSS ou no APP, meu INSS, o cálculo vai dar errado, tá? Vai dar errado? Vai, porque assim, eles estão com a formatação, como eu posso dizer, o sistema de tecnologia do INSS não está adaptado para a reforma ainda. Tá. Entendeu? Então o cálculo vai dar errado. Então, assim, mesmo que você conseguir aposentadoria, é bom você verificar se o valor está correto, tá? Porque às vezes o cálculo pode estar errado e você está recebendo um benefício menor do que deve. E quem pode fazer esse cálculo? O advogado, o contador? Não, o advogado, porque isso se chama planejamento previdenciário. Tá. Agora, na pós-reforma, nós estamos numa época... Já pensou 5 regras de transição? Eu tenho que entender todas como advogada. Todas. O cliente não é obrigado a saber. Claro. Então, ele tem que ir procurar o especialista, porque o contador, ele não é o especialista nessa área. Tá? Bom. Assim como eu não sou especialista em analisar imposto de renda, vamos dar um exemplo. Sim. Assim. Uhum. Entendeu? Então, cada macaquinho no seu galho. Justo. Então, a gente tem que verificar o especialista e fazer, essa dá, essa não dá, porque tem muitos casos, Murilo, que eu já fiz um planejamento para um cliente da seguinte maneira: ele vai receber um pouco, ele tem direito de se aposentar. Sim. Só que o que acontece? Se ele esperar, ele vai receber um pouco mais. Só que o que acontece? Eu falei, se tu esperar também, tu vai deixar de ganhar tantos anos, isso equivale a não ser... Tá entendendo? Sim. Deixar de ganhar. Ele vai deixar de ganhar tantos anos, tu não vai conseguir nunca... Se tu esperar, é complicado. Tu vai ganhar menos, né? Mas o tempo que tu vai receber é vantajoso para você. Exatamente.
Não é meio complicado isso? Então tem que analisar todas essas nuances. Tem que analisar a tua previsão, que tu imagina que tu vai chegar na idade que tu vai, até exatamente. quando tu vai viver, né? Exatamente. Então vamos lá para a primeira regra de transição. Ok. Você que está nos ouvindo, pode participar, tá, gente? Fica à vontade. Você que está nos ouvindo, vamos supor que eu vou dar um exemplo de um homem que ele ter 35 anos de contribuição, tá? Então eu vou dar um exemplo que ele falta 2 anos para ele se aposentar. Então, ele tem 33 anos. Vou dar um exemplo, tá, gente? É um exemplo hipotético. Cada caso é um caso e a gente tem que conversar pessoalmente. Mas, assim, ele tem 33 anos, tá? E ele, se ele tem 33 anos de contribuição, falta 2 anos para ele se aposentar, certo? 35. E aqui é importante dizer que não exige, nessa regra de transição que eu vou falar agora, não exige idade mínima. Olha a importância. Então, não exige essa regra que eu vou falar. Então, ele tem 33 anos de contribuição, tá? E faltam 2 anos para ele se aposentar. Essa regra é do pedágio de 50%. Se faltar 2, ele tem que cumprir 50% de 2. 50% de 2 é 1. Então, ele tem que cumprir 3 anos. 3 anos. Deu, tá fácil. Como eu tenho 28 anos de trabalho... Não, tu não se encaixa nessa regra. Faltou 7 aninhos, é isso? Sim. 7? É isso. 28, 35... 33, né? Para 33? Não, mas daí não. É 35. Não, daí já tá. tá... Não, é 35. Essa regra é só para quem falta 2 anos para se aposentar. Tá? Essa regra... Tem alguém perguntando? Tem alguém perguntando aqui. Mas acho que não é do assunto que o Jairo aqui. Posso perguntar? Não é sobre a regra. Eu, Jairo, gostaria de saber como eu, Jairo, consigo um benefício do INSS que eu, Jairo, tenho condições de trabalhar. Eu, Jairo, operei a coluna e coloquei prótese no quadril. Eu, Jairo, tenho fibromialgia. E eu, Jairo, tenho problemas no corpo todo. Meu telefone, acho que não pode passar assim por causa da questão da questão... Não. Não podemos responder, porque até a questão da... Como é que é? Do código de ética, da OAB, não tem como, né? Isso aí é um caso específico, né? Tem que procurar um especialista, né? Não é um caso específico. A gente só está tirando a dúvida em geral. Em geral, assim, né, Jairo? Mas agradecemos a tua participação, Jairo Vargas. Até não sou permitida de fazer isso. A OAB não permite, senão ela... Você vai ganhar multa? Ganha o que é? Eu posso ganhar um processo disciplinar. Tá. Então não pode. Deus livre. Meu pai faleceu, o Daniel Oliveira, meu pai faleceu uma semana após a reforma da Previdência. Após a reforma, sim. Aí já é um tema mais abrangente, Não, né? mas pode perguntar. Ele já era aposentado, minha mãe ainda não recebeu a carta do INSS para receber a pensão por morte, que virá com o corte de 40% de acordo com a nova reforma. Existe um meio de requerer o 100% do benefício que era antes da reforma? Existe algum período de transição para esses casos? Ótima pergunta e obrigada por participar, tá? A sua mãe com certeza ela pediu e vai demorar até um pouquinho para conceder por causa dessa fila enorme, tá, Daniel, aí da aposentadoria. Então não tem transição nisso? Não temos transição, tá? Infelizmente como... Então a lei não foi daqui a um ano, daqui a tanto tempo vai valer a regra? A gente fala de... como é que fala? Tem um termo em latim ali, que o tempo rege o ato. Então, ele faleceu depois da regra, vai ser conforme a nova regra. Tá? Então Tempo rejoaz, não tem transição. Infelizmente, Daniel Oliveira não tem uma perda grande, né? É isso mesmo? Então, é. A pessoa ganhava 100%, vai ganhar apenas 40% no caso. Na verdade, não é 40%, porque tem que ver ali, porque o que acontece? Como a mãe dele, eu acho que já é aposentada, ela vai poder escolher o benefício mais vantajoso. Conta. E sobre o excedente, que é o outro benefício, ela vai ganhar uma porcentagem, mas eu tenho que saber o valor da aposentadoria dela para saber qual porcentagem ela vai ganhar de pensão por morte. Tem que procurar um advogado então, para ter essas... Sim. Ver o caso específico dela? Ver o cálculo, sim, porque depende do valor da aposentadoria. Tá, beleza. O Daniel, voltando que ela faleceu em 31/11/2019. 31/11 é com a reforma. Mas já está aposentado há quase 10 anos. Mas a pensão por morte vai ser conforme a nova regra. Tá. Então ela pode escolher a opção mais vantajosa e financeiramente. o excedente que sobrar outra. Daniel Oliveira, obrigado. Valeu, querido. Obrigado. Obrigada, Daniel, pela... Maravilha. Doutora, a senhora quer continuar aí? Vamos continuar. Então, assim, essa regra de transição não é para o teu caso, é só para quem falta 2 anos para se aposentar. Faltou 2 anos? 33? 28? Beleza. Se encaixou nessa regra, tem que cumprir o pedágio de 50% e vai ter o fator previdenciário, que é o redutor. Mas não tem idade mínima para esse caso, tá? Vamos para a segunda regra? Sim, com certeza.
Essas regras, tá, gente, é de transição para quem está próximo a se aposentar. Só deixa o Daniel aqui, ó. Minha mãe nunca trabalhou e sou o único filho, já tenho 37 anos. No caso, a pensão vai para a mãe dele, né? Ele não vai receber. Isso, ok. Depois tem mais pergunta aqui, tá? Vamos lá, doutora. Tá, e a outra regra é o seguinte, de transição. É a número 2 aqui? É a número 2, porque tá. São 5 regras, né? Então Isso, aqui... de 5 estamos na 2 já. O que acontece? Sempre fala assim, agora mudou de novo as regras, porque assim, ó, a gente tem a regra dos pontos, que é a soma da idade por tempo de contribuição, então a cada ano vai aumentando. Por isso que quando fala, mudou a regra, não é que mudou, é só que o ponto aumentou, a cada ano aumenta. Então aqui, antes... na segunda regra, no passado, a mulher precisava ter 56 anos. Hoje, aumentou, 2020, aumentou meio ano. Então, ela tem que ter, para essa segunda regra, ela tem que ter 56 anos e meio. Então, você mulher que tem 56 anos e meio, mas tem que ter 30 anos de contribuição. Tá? 30 anos de contribuição. E se for o homem, tem que ter 35 anos de contribuição e daí a idade aumenta para 61. Os casos do homem e mulher é diferente, como sempre, né? Então, por exemplo, essa contribuição, eu vou pegar a idade mais o tempo de contribuição. Então, eu vou fazer um seguinte exemplo. Uma mulher que hoje ela tem 55 anos, ela vai chegar no meu escritório, doutor, o que eu faço? Essa regra de transição hoje não dá para ela, porque ela não tem 56 anos e meio, concorda? Só que daí, vamos supor que ela tem 55 anos e ela tem 27 anos de contribuição. Poxa, ela não encaixa nem na idade e nem na contribuição. Sim. Certo? Eu vou dizer pra ela, a senhora não tem direito a essa regra. Eu vou falar pra ela, não, a senhora, não, eu não posso falar isso. A senhora não tem direito hoje a essa regra. Mas nada impede que os anos vão aumentando, né? Mas nada impede que no futuro a senhora tenha. Então, nesse caso que eu estou falando, que a mulher tem 55 anos de idade hoje, em 2020, e 27 anos de contribuição, sim, eu vou fazer um planejamento previdenciário para ela e vou dizer assim, ó, a senhora não se aposenta hoje, mas a senhora vai se aposentar em 2023. Então, esse cálculo, a senhora vai lá e dá um... E vou dizer com quantos por cento ela vai receber do benefício. Por que 2023? Porque 2023 ela vai chegar na pontuação correta. Entendeu? Aí, cada ano aumenta, tá? Não é pontuação, é idade. Ano que vem vai estar 50, hoje é 56 anos e meio, ano que vem vai estar 57, e assim vai aumentando. E com 58 anos, que em 2023 essa mulher vai ter 58 anos, ela vai se aposentar, tá? Ok, regra número 3? Regra número 3. Só um pouquinho, doutor, você está com calor, não? Não. Ou estragou? Quer que eu ligue o ar? Não. Eu estou com calor, posso ligar? Pode ligar, eu fico segurando aqui. Não, mas o controle está estragado. Sofia Cordeiro, minha filha, deve estar assistindo na sala. São Dona Bia, minha esposa Kátia. Sofia, traz o controle do ar-condicionado lá do pai, que está estragado, tá? E um copinho d'água para o pai, por favor. Doutora, assim também com mais um pouquinho de água. Nossa garçonete, Sofia, por favor. Se estiver ouvindo, senão depois eu vou buscar, se ela não estiver ouvindo. Tá bom? Doutora, assim, a regra número 3, o Isaír Girardi, né? Isaír Girardi. Só um pouquinho antes da regra número 3. Olá, doutora, sou o Isaír, trabalhei quase 13 anos em uma empresa com isso que eu ia perguntar, né? Insalubridade, mas recebi só os 13 anos normal. O meu advogado recorreu sem pegar a PPP. Só recebo 70%. Tem como conseguir o 100%? Ótima pergunta, quem é? É o Isaír Girardi. Isaír, obrigada por participar, ótima pergunta. Se você não precisa, né, a empresa, a gente consegue PPP como advogado. Mas se você tem um PPP, depende, tem que ver quando que você conseguiu esse benefício. Se faz mais de 10 anos que você já é aposentado, tá? Sim. Porque se for, daí não vejo como, tá? Mas se é menos de 10 anos, tem como possibilidade de aumentar, sim, esse período, tá? Importante disso. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, porque eu tenho que olhar o PPP. Eu tenho que ver que tipo de agente nocivo ele está exposto. Sim. Se é ruído, se é óleo graxo e tal. E outra coisa, tá? Muitas pessoas perguntam isso. Gente, insalubridade não é garantia de aposentadoria especial. Ela é um indício. Mas às vezes a pessoa recebe insalubridade ou periculosidade, mas não tem direito à aposentadoria especial. Sim. Então ela não é garantia, mas é um grande indício. E daí tem que olhar o seu caso, o seu PPP, tá bom? PPP, só para explicar bem para as pessoas. Perfil profissiográfico previdenciário. Que palavrão, perfil psicográfico? Profissiográfico. Previdenciário. É que na verdade você conta ali a sua profissiografia, a sua profissão, o que você executa.
né? O que você faz no seu trabalho. Maravilha. Doutora, a Magali tem uma pergunta aqui, já vamos responder. Tá. Se ela quer ir para a regra 3 de transição. Regra número 3 de transição. Essa regra é dos pontos. Tem uma plaquinha aqui, né? Regra número 3. Essa regra é dos pontos. O que acontece nessa regra? É somar a idade com o tempo de contribuição. Hoje a mulher precisa se ela somar a idade com o tempo de contribuição e der 87 pontos, ela consegue se aposentar. E se o homem somar a sua idade com o tempo de contribuição e der 97 pontos, consegue se aposentar. O que acontece? O sistema de pontos ano passado era 86, hoje está 87. E para o homem era 96, hoje está 97. Então, houve um aumento de 1 ponto. Então, um ponto a cada ano vai aumentando. De forma que, até chegar em 2028, para o homem, 105 pontos. E para a mulher, 100 pontos. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O doutor... Minha cabeça embaralhou agora. Eu vou falar. A minha chegou, tá? Nossa audiência é boa, viu? A audiência tá boa. Faltou só o controle. Então, o que eu vou explicar para vocês? Peguei um exemplo aqui, ó. Um homem que tem 55 anos de idade e 32 anos de contribuição, se eu fizer a regra, ele não vai conseguir por essa regra, porque ele até 2028 tem que conseguir 105 pontos, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, tá? Então é muito importante a gente vê o exemplo de cada pessoa. Se ela, por exemplo, se o homem até 2028, que é 105, ele vai conseguir os 105 pontos para ganhar. E se o doutora conseguir os pontos por essa regra, como é que fica o meu cálculo? Olha, se você conseguir os pontos, né, conseguir os pontos certinho, a regra do cálculo também mudou. A regra vai ser da seguinte maneira: você tem 20 anos de contribuição, vamos supor, é 60%. A partir de 20 anos de contribuição, aumenta 2% a cada ano. Sim. Então tem que ir somando. Obviamente, como tem que atingir um mínimo de 30 anos de contribuição, 35, você vai ganhar mais. Só que para essa regra de pontos, você tem que ter o quê? O tempo de contribuição, 30 ou 35 anos. Ok. Essas regras são complicadas mesmo, é bom falar pessoalmente, porque cada caso é um caso, né? A regra 4 é pedágio de 100%. O que é isso? Soma a idade, atingiu a idade. A quarta regra é pedágio 100%. Ou seja, se falta 5 anos para se aposentar, vai dar pedágio 100%, tem que cumprir 10 anos. 10 anos. É tempo, né? Tem 10 anos. Então, soma a idade, tem que ter 57 anos se mulher e 60 anos se homem, mais 50%, mais 100% de pedágio, tá bom? Doutora, só cortando aqui a sua... Depois da quarta regra aqui, daqui a 20 anos, vamos botar assim, né? A regra vai ser muito simples, né? Se continuar nessa regra, se não mudar, né? Vai mudar. Porque houve a desconstitucionalização, né? Porque eles tiraram, agora não é mais por emenda que muda a idade. Não é mais por emenda. Não, agora é para uma lei ordinária. Então houve a desconstitucionalização. Uma emenda, só para entender um pouquinho, a emenda para aprovar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado tem que ter, eu acho que é 2/3, né? A maioria... 2/3 dos deputados, dos senadores, e é muito mais difícil de mudar, a votação em 2 turnos. 2 turnos em cada casa. Isso, justamente. Só para entender, é mais difícil, hoje é mais fácil. Agora está mais fácil com essa reforma, está uma insegurança. Hoje, tu está com 65 anos, o homem, pode ser que amanhã mude para 68. Ok. Está mais complicado. Que é a pergunta da Magali? Pode falar. E vamos para a quinta regra já. A então. última. A Magali, a presidente, minha amiga Magali, Paulo S. Santos, presidente do Sindicato Rural aqui da Volta Grande. Boa noite, vereador Murilo, tudo bem? Temos uma agricultora que deu... eu aperto aqui, não posso sair fora, né? Temos uma agricultora que deu entrada na aposentadoria em 2017. Foi negado, fizemos o recurso e ela ganhou em 2019. Ganhou. Se aposentou. Mas o INSS não pagou os atrasados, sendo que na carta de concessão diz que foi concedida a aposentadoria
desde 2017. E Então, agora? ela tem direito de receber, tá? Direito de receber. Notório, tá? Aí eles não pagaram, tem que pagar. Mas Aí, isso o INSS faz de sacanagem mesmo, assim? mas o que acontece? Ou erro? Eu não sei se, a princípio, parece que foi entrado um recurso administrativo no INSS mesmo. Na verdade, não é no INSS que entra, né? Mas assim, foi entrado com recurso em sede administrativa. Se foi o INSS que paga. Se não foi, se foi na justiça, é o judiciário que paga. E é rápido, tá? Tá estranho isso aí. Teria que dar uma analisada, entrar no sistema e verificar onde está esse dinheiro. Tem que receber. Tem que receber, então. Isso aí tem que buscar, então, né? É, tem que buscar. Procurar o advogado de sua confiança. É isso, né? O advogado já está no caso dela, né? É, você já tem. Isso, né? Isaí Girardi, recebo há 3 anos a aposentadoria. Aquele caso da mãe lá, né? Isso, 3 anos que está complementando aqui. Ana Lúcia Santos. Obrigado, Ana Lúcia. Deixa eu apertar aqui. Isso. Boa noite, doutora. Perdi minha visão direita com glaucoma. Fui várias vezes na perícia e fui reprovada. Agora estou morando com minha filha porque não tenho condições de morar na minha casa. Nossa, Por favor, me ajudar. Nossa, é direto. O que a senhora tem para dizer? Assim? É direto, olha só. O que eu tenho para dizer? Eu não sei se o seu benefício ele foi negado na justiça também, tá? Ou só no INSS. Tá. Mas assim, sempre quando entra com processo ou vai para o INSS, você tem que mostrar sua incapacidade para o serviço. Porque eu sempre oriento as pessoas, né? Os meus clientes. Não fala que está doente. Porque se tu falar que está doente, ele não vai conceder o benefício. Porque doença não significa incapacidade. Sim. Então eu posso estar doente, mas não incapaz para o trabalho. Pode ser readaptado isso? Não pode ser adaptado. Por exemplo, eu tô com câncer. Tá. Entendeu? Né? É uma doença gravíssima. Só que eu tô com câncer, só que eu trabalho no administrativo, isso não me impede de todo dia eu trabalhar. Sim. Eu não vou receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, porque eu posso trabalhar. Então sempre tem que mostrar a incapacidade. Outra coisa que eu observo muito, porque a maioria das pessoas vão no INSS primeiro. Se a sua doença foi antes de você começar a contribuir, você não tem direito. Sim. Então é uma doença pré-existente. Por isso que tem que falar com um profissional, porque a doença pré-existente também não dá ensejo ao benefício. Tem que estar pagando para receber o INSS, contribuindo no caso, tá? Beleza, vamos lá. Serralheria El Galo, meu amigo Galo. Eu fico impressionado como tem gente que trabalha 20 ou 30 anos e quer viver outros 30 sem fazer nada. Trabalhar 30 anos não é nada. Uma nação onde deixa eu ver daqui. Onde é que está aqui? Eu tô perdida. Não é nada. Uma nação onde as pessoas se aposentam com 40 ou 50 anos está fadada à miséria. Eu tenho 45, já tenho mais de 30 anos bem trabalhados e nunca fui tão produtivo como sou hoje. Mas de acordo com o pensamento predominante, eu deveria ser sustentado pelos outros, aposentado. Então o Galo é empresário, né? Ele é o nosso amigo Galo, empreendedor, e tem essa visão. Lembrando que quem tem... Que é muito relativo. É né? relativo, porque o que acontece? Lembrando que quem quer se aposentar não significa que não pode continuar trabalhando. Pode ser produtivo normalmente, entendeu? Sim. Só que ele prefere receber um benefício também da aposentadoria. Até porque ele está ganhando porque ele contribuiu, né? Com certeza. É a opinião do nosso amigo Galo. Assis Silva, boa noite Assis. Boa noite, meu amigo Assis, assistindo conosco. A Magali, obrigada. Magali, Muito a presidente do Sindicato Rural, que falou sim. daquele caso lá, né? Nossa querida amiga Magali. Não... Angélica Miguel de Mello, por que não me responderam? Ai, Angélica, desculpa. Doutora Cida, vai falando do item 5 ali, que eu vou atrás. Desculpa, passou batido. Se quiser repetir aqui, Angélica, é que são tantos comentários aqui que eu passei batido. Tá, pode então falar. a quinta regra de transição, essas regras todas para quem está prestes a se aposentar, tá? Essas regras de transição, essa última aqui é o seguinte, vou olhar aqui a minha colinha, que é muita regra, não dá para decorar. Essa regra é da idade, tá? Então o que acontece? É muito importante. Hoje, tá? É importante dizer, a mulher não se aposenta com 60 anos. Hoje ela se aposenta com 60 anos e meio, tá? E o homem, no caso, 65. Então tem um meio ainda, então? Tem um meio, aumentou, porque mudou a reforma, vai aumentando a regra até chegar a 62. Então vou explicar da seguinte forma. Veio uma cliente hoje é dia 17 de janeiro. Então essa cliente, eu quero me aposentar por idade. Primeira coisa que eu vou perguntar para ela. Quanto tempo tem de contribuição? Eu não sei, daí eu vou olhar. Tá, ótimo, você chegou a 180 contribuições, que equivale, não equivale, mas é 15 anos, digamos.
Então, você tem que idade? Eu tenho 60. Vou dizer, tu tem que esperar meio ano, 6 meses. Por que tem que esperar 6 meses? Porque com a reforma aumentou meio ano. Então, eu vou dizer para essa pessoa vir para o meu escritório se aposentar no dia 17 de julho de 2020, que é a idade que ela vai completar 60 anos e meio, ok? Então, hoje tem um meio ano ainda, tá? E vai aumentando. Ano que vem vai ser 61. 2021. 2022 vai ser 61 anos e meio, até chegar a 62, ok? Uhum. Então essa é a quinta regra, era por idade. Vai aumentando meio ano a cada ano, né? Meio ano a cada ano, isso. Sim. Então o que acontece? Tem a PEC paralela ainda, né? Que pode melhorar essa questão. Pode melhorar. Ô, Angélica, eu respondi aqui, pode repetir a pergunta? Ô, Angélica, Miguel de Melo, pode repetir a pergunta, querida, porque eu passei batido aqui, né? Não sei se a doutora Cíntia viu, talvez passamos batido aqui. Graças a Deus a audiência está muito boa hoje, né? Sempre, né? Audiência boa, né? Graças a Deus. E a Angélica, se puder responder o quanto antes, que daqui a pouco nós estamos encerrando a live, Angélica, ou depois tu vai procurar, né? A pergunta dela que talvez passou batida aqui da gente. Passou, né? Passou batida por mim. Peço desculpa. Vamos lá. Doutora Cíntia, eu queria que nós estamos chegando já quase ao final da nossa live, já, né? A senhora está explicando muito bem, né? Como foi da outra vez. Para aquelas situações, vamos lá, vamos pegar assim a regra do mecânico, por exemplo. O mecânico que mexe com graxa, mexe com, às vezes, o ruído, enfim, tem a insalubridade, né? O eletricista, normalmente, aquele industrial, tem a periculosidade. Exato. Nós chamamos a aposentadoria especial. Isso. Temos o mineiro, uma regra... Trabalha na mina, no subsolo. Isso, que sai de lá com a saúde durante 15 anos de trabalho, ele sai com a saúde bastante debilitada. Nossa. O que aconteceu? O que a senhora tem de regra geral que aconteceu com essa famosa aposentadoria especial? Nossa, essa aposentadoria especial, ao meu ver, tá? Sim. Foi o benefício mais prejudicado com a reforma. Mais. Tá? Por quê? Porque antes da reforma, você não tinha idade mínima para se aposentar pela aposentadoria especial. O mecânico trabalhou com óleo e graxa, comprovou o agente nocivo, tempo de contribuição, 25 anos. Ele tem 44 anos de idade, não interessa, tem 25 anos, pode se aposentar. Tem o direito de se aposentar, na época, 100% especial. 100% é a média dos benefícios. Ok. O que aconteceu com isso? Gente, vocês não vão acreditar. Colocaram uma idade mínima. Qual é a mínima? Para quem precisa de 25 anos de especial, que é o caso da maioria aqui, que é ruído, óleo e graxa, enfim, é 60 anos. 60 anos. Então, assim, não adianta você ter 25 anos, conseguir 25 anos depois da reforma. Doutora, eu vou conseguir ano que vem. Você vai ter que ter 60 anos. Então a diferença é de 5 anos em relação a uma pessoa que não tem... É isso? Digamos assim, ó. Do tempo de contribuição? A pessoa trabalha no escritório, que não tem salubridade, periculosidade, não tem especial. Eu vou trabalhar até os 65. Vou trabalhar até os 65. E o mecânico vai trabalhar até 60, é isso? E o mecânico até 60. 5 anos. Tem uma pequena vantagem. Uma pequena quase nada, porque antes ele podia... aposentar com 40 anos. Sem idade mínima. Sim. Sem idade mínima. Uma coisa que eu faço, que tem como resolver, mas assim, não resolve o caso todo, é porque tem a regra de pontos para essa pessoa também, entendeu? Aqui, só um pouquinho, doutora. O José Carlos Milani, meu amigo de infância, o Calinho. Tudo bem, Calinho? Boa noite. Um soldador precisa de quantos anos para se aposentar? Tira uma dúvida minha. É mais ou menos isso que nós estamos falando, né? É isso que a gente está falando. Soldador, né? O soldador e tal. Então, assim, o que eu quero falar com isso, tá? 25 anos é o período para se aposentar pelo tempo de contribuição. Só que agora precisa eu acho que ele é novo, pelo o José. O Calinho deve ter uns 39, tem 45, tem uns 40, né? Deve ter 40 anos. Aí ele vai, se ele tem 25, do tempo ele vai ter que ter 60 anos de idade para se aposentar. E depende da transição dele também, né? Na regra, não tem uma transição, tem 40, mas a transição é péssima. Sabe qual é a transição? A transição é da seguinte maneira: você precisa, só deixa eu confirmar quantos pontos aqui, você precisa, tá aqui, tá, 25 anos de exposição, você precisa ter 86 pontos. Então vamos começar assim, qual é o seu José, né? O seu não, o Calinho. Olá, Calinho. Se o Calinho hoje tiver 25 anos, parabéns ótimo, ele tem que conseguir 25 anos, tá, Calinho? 25 anos. Se o Calinho tivesse 25 anos hoje
Eu acho que não vai ter, porque... Tem que ter então, 25 anos de contribuição. Tem que ter, tá? Tem que ter. Jovem. Eu tô falando isso para conseguir aposentadoria especial. Tá. Eu não quero esperar até 60, doutora. Tem uma solução? Tem. Uma lá no fundo do túnel. Que é a seguinte: 25. Aí eu vou dizer para ti, Clarinho, tá, beleza, tu tem 25, precisa chegar a 25. Quanto tempo tu trabalhou além dos 25 em outro, sei lá, que não foi especial? Trabalhou, não sei, num supermercado, fez outra... quanto tempo? Eu trabalhei, sei lá, 15 anos no... Sim. 25... Mais 15... 30, não. 50. 50. Quantos anos? Aí eu vou perguntar pra ele, tem 50 anos. Então, vai somar 25 mais 15. Eu vou perguntar pra ele, quanto de idade ele tem? Tá 40 aí. 40. Ele tem 40. Vamos botar, chutar aqui, tá calinho, desculpa ser 0, 5, 6, 7, 8, tem 90. Ele já só consegue se aposentar. 90 pontos. Precisa de 86. Tá vendo como é que funciona? Regra de pontos. Precisa de 86 pontos. Eu tenho que somar aposentadoria especial. Tá, o Calinho trabalhou 25 anos, vamos lá. E ele tem 15 anos de outro lugar. Se ele, não vai ter, não vai ter. Porque é difícil. A idade dele é 40? Não, só se ele... Só assim. Trabalhou de nascer. Entendeu? Essa é a regra de transição da aposentadoria especial. 86 pontos. Conseguiu 86, idade, tempo de contribuição comum e tempo de contribuição especial. Então, tá complicado, Calinho. A Eva Amandio, né? Boa noite, Murilo e Cíntia. Eu sou... Opa, pulou aqui. Eu sou a Eva, tenho... pago 17 anos, pago agora, pago, eu tenho que pagar até completar a idade de todos os meses e tenho 48 anos. É isso? Ela tem 48 anos de idade. Eu tenho pago, ela já pagou 17 anos. Uhum. Eu pago até agora, aquilo que eu entendi, ela tem 48 anos de idade e paga até 17 anos. Paga há 17 anos, só 17 anos, porque ela está com... Pelo que eu vi, ela paga autônoma, digamos assim, ou facultativa. Na verdade, aí, o que acontece? Pagou 17 anos ali, pagou 17, tem 48 anos de idade. Só com 60. Só com 62, né? Que até ela chegar a ser a regra nova, né? Que 62. vai ser com 62 então, anos. Falta 14. Ou então ela o tempo de contribuição não vai dar, né? Provavelmente dela é a idade. Ou salvo uma situação especial, mas que mas é um caso específico dela, assim, mas que serve para as pessoas, né? Salvo uma situação. Salvo especial. Mas a princípio a regra geral, 62. assim. O Calinho tenho 41, sou soldador. Aí ele tem que ver se tem. Calinho tem que ter 25 anos especial, tá, Calinho? 25 anos. 25, botar na cabeça, 25 anos. Tá, beleza. Digamos que, vamos lá, repetir então, o Calinho começou a trabalhar com 14 anos. Na época podia com 14. 14, vamos lá, hoje 14, 6, 20, 20, 40, 20, 26, 28 anos de trabalho tem. Vamos exemplo, 28, 29 anos. 28 anos. Tá. 41 anos de idade. 28. Mas daí ele não vai dar. Não vai dar a mesma coisa, né? Não, por causa que não tem ponto. Porque 28 anos mais 40 não dá 86. Tá, beleza. Então só essa dúvida aqui, tá? Doutora Cíntia, tem mais alguma pergunta? Eu tenho um monte de pergunta aqui, mas vamos lá, temos que encerrar já, né? Que senão... Pergunta isso aqui. Isso, vamos lá. O beneficiário, só para o beneficiário, a minha colinha aqui, né? Qual o beneficiário mais prejudicado, então? Vamos o da aposentadoria especial. Até eu quero falar um pouquinho que, assim, todo mundo tá falando da PEC paralela. Gente, quem ficou até o final, uma dica muito importante, continua fazendo pergunta, mas é uma dica muito importante. Eu falei, a PEC paralela é o seguinte, ela quer suavizar, amenizar alguns itens drásticos, tá? Um item drástico, claro, a aposentadoria especial não mudou nada até agora. Quem está na aposentadoria é o mais prejudicado. Não querem mudar. Sim. Uhum. É idade mínima até queriam tirar, não adianta. Mas, por exemplo, para as pessoas que se aposentaram por idade, doutora Cíntia, fiz 60 agora. Se a PEC paralela for aprovada, não vai ser aumentado meio ano a cada ano. Vai ser aumentado meio ano a cada 2 anos. Entendeu? Não sei se eu tô, entendeu? Não sei se eu tô me fazendo entender, porque é tanta coisa. Mas assim, então 2022, a pessoa que vai ter que ter 60. Tá. 60 anos e meio, perdão. Tá? Se hoje ela fazer 60. Isso é a PEC paralela, não foi aprovada ainda. Então calma, tá, gente? Vai no especialista, veja, porque lá tem muita gente já pedindo e depois aí para reverter vai ser um problema. Tem que ver a regra. Beleza, ótimas explicações, doutora Cíntia. Parabéns a Elisama Santiago. Beijo, Elisama. O José Carlos Milani, né, um Calinho. Obrigado, um abraço para vocês. Doutora Cíntia,
A senhora é palestrante, é isso? Vamos encerrar aqui agora só para falar um pouquinho da senhora, né? Pode falar? Pode. A senhora é palestrante, roda aí já várias cidades do nosso país aí, dando as palestras sobre direito previdenciário. A senhora faz parte do IAP, é isso? Isso. O que é IAP? O IAP é eu um sei o que é. Instituto de Direito Previdenciário, tá? Que a gente está lutando para amenizar essa reforma, para dar um impacto menor possível. Nós fizemos emendas. O que são emendas? Nós fizemos propostas de alternativas para melhorar a reforma da Previdência. Mandamos para governadores, não, mandamos para senadores, mandamos para os deputados, enfim, nossos representantes de Brasília tiveram lá com o senador falando várias audiências públicas, tá? Tudo para amenizar. Alguns pontos ainda foram amenizados, porque eram para ser pior, tá? Eram para ser pior. E, gente, uma coisa que eu digo para vocês é a questão do especialista, tá? Porque a última dica muito importante, claro, você procura um advogado, um especialista. Por quê? Eu estou passando brasa com a minha sardinha? Não. Porque eu vou dizer o seguinte ponto. Vocês sabem que tem um pente fino direto. Esse ano vai ter de novo e tal. Então, tem muito cliente que fala assim, ó, entra lá no escritório e fala assim, ó, doutora, eu quero restabelecer meu benefício. Como a maioria falou aqui, ó, vocês estão falando assim, olha, doutora, tu acredita que negaram meu benefício aqui? Daí eu vou olhar, tu vai dizer pra mim, eu quero que mantenha, eu tô morando, só que se eu disser pra ti que tu tem direito à aposentadoria, não vai ser melhor? O especialista vai fazer isso? Olha, e você sabia que o tempo que muita gente, tá, não sabe, você sabia que o tempo que você ficou em aposentadoria, muitas vezes aposentadoria por 15 anos, conta como tempo de contribuição? Então, se você trabalhou um pouco de tempo, depois ficou doente, esse período pode contar? Então, se eu disser para você que em vez de você se matando para uma perícia, se humilhando, você tem direito ao seu benefício de aposentadoria, não vai ser bem melhor? Então, assim, só um especialista vai poder dizer isso, tá? Então, essa é uma dica que eu dou. Especialista, independente, mas um profissional que está na área de direito previdenciário, porque agora não tem mais 30, 35, vocês estão vendo aqui, é uma confusão que o INSS não tem como saber, muito menos os militares. Meu Deus, tem que estudar, hein? Tem que estudar. Doutora Cíntia, considerações finais. Eu quero agradecer quem ficou até o final, né? Porque só um guerreiro, porque esse assunto não é um assunto muito agradável, né? É complexo, cheio de regra, né? Cheio de regra, é teórico, é cansativo. A minha cabeça fez um nó, tem uma hora que fazia ser até fumacinha. Então assim, gente, eu quero agradecer quem ficou. E assim, por favor, vocês que têm alguma dúvida, algum item, isso é muito importante, porque assim, a aposentadoria é até o final da vida de vocês. Então, é um investimento que vocês vão fazer se precisar de um especialista e tal. Porque com essas novas regras, só mesmo um estudioso na área. Com certeza. É isso, doutora Cíntia? É isso. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live, né? Estamos invadindo o seu Facebook também. A senhora compartilhou, né? Compartilhou lá no seu Facebook já, para dar mais audiência. A audiência hoje, graças a Deus, bombou. Chegamos até, eu acho que no momento, 160 e poucas pessoas assistindo, 170 e poucas pessoas assistindo. Foi uma audiência muito grande. E agradeço pela tua participação, parabéns pelo seu trabalho, pelas palestras. Volta e meia eu estou no Facebook olhando, a doutora Cíntia está lá em Tubarão, está lá em São Paulo, está lá não sei aonde, né? Parabéns mesmo pelo seu trabalho, está se especializando, merece aí nosso reconhecimento. Agradeço de coração pela sua participação, e a hora que tiver alguma novidade aí, só chamar a gente, que nós vamos lá e falamos de mais coisas importantes para a nossa sociedade. Tá bom, querida? Obrigada. Obrigado, doutora. Então eu conversei com a doutora Cíntia Vieira de Jesus Gomes, advogada da comarca de Navegantes, atuando na nossa região e atuando no Brasil inteiro também com a IAP, Instituto Previdenciário, como é que é? Instituto dos Advogados Previdenciários. Instituto dos Advogados Previdenciários aqui do nosso país, um instituto muito grande de renome nacional. E a doutora Cíntia está sempre presente nessas palestras, fazendo diferença, representando, né? Vamos dizer assim também, né? Representando a cidade de Navegantes pelo país afora. Doutora Cíntia, que é advogada especialista em direito previdenciário. Um abraço também ao seu esposo, doutor João, que também é advogado especialista nessa área também. Um abraço, meu amigo doutor João. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Uma boa noite, bom final de semana. Um beijão. Tchau, doutora Cíntia. Tchau, gente. Obrigadão, tá? Obrigado pela audiência.
Um abraço, tchau, abraço, tchau. Tchau, tchau.